Olá, tudo bem? Meu nome é Eduarda Pinheiro Ferreira e eu irei introduzir o assunto da industrialização na era Vargas do Brasil. O Brasil, como a maioria das pessoas já deve saber e já deve ter percebido ao estudar história e ao analisar a economia do nosso país ao passar dos anos, industrializou de uma forma muito lenta e tardia, pois apenas muitos anos após a Revolução Industrial Inglesa foi que o país realmente começou a se interessar nesse tipo de meio de produção e no seu maquinário. O que, claro, acabou se tornando um problema grave, já que diversos outros países, principalmente os europeus, já começavam a se desenvolver muito e muito mais nesse tipo de produção, nesse tipo de indústria, principalmente por causa do cenário que eles estavam vivendo naquela época, onde a Segunda Guerra Mundial era algo muito presente, algo muito recente, uma coisa que estava, como podemos dizer, assombrando a tudo e a todos, mas o Brasil meio que continuou atrasado nisso. Ele não se interessou em evoluir como outros países estavam evoluindo naquela época, tão rapidamente quanto eles estavam. Por isso, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, ele encontrou um país com pouca indústria e com pouca variedade nesse tipo de produção. Ele decidiu que era necessário variar e desenvolver a indústria brasileira, já que apenas exportar para os outros países já não estava conseguindo dar conta da economia, muito menos do bem-estar do brasileiro. A pobreza estava assolando o país e nós entramos em crise, pois, como já mencionado antes, nós estávamos num período de guerra e outros países não conseguiam pedir os produtos do Brasil, eles não tinham o dinheiro e eles não tinham a capacidade de comprar de nós. E com a gente apenas produzindo na área agropecuária, a gente acabou tendo uma diminuição enorme na nossa capacidade de exportar. E além das guerras, ainda houve a crise de 29 nos Estados Unidos, que foi a maior influência para os problemas do Brasil, porque meio que refletiu. E isso fez Getúlio Vargas de que ele tinha que industrializar o país e ele criou um plano para isso. Ele desenvolveu ideias, ele desenvolveu passos para que a industrialização brasileira se desenvolvesse da melhor forma possível. Por isso, ele criou leis trabalhistas, ele desenvolveu diversas companhias de exportação e ele começou a construir várias usinas. Tudo isso para dar um apoio às indústrias que ele estava promovendo serem construídas no país e que começavam a crescer e a ter mais variedade. A sua intenção começou a dar certo. Ele conseguiu dar a primeira fagulha para que o Brasil se tornasse um país muito bem industrializado e que tivesse variedade nos produtos que ele exportava. Olá a todos, meu nome é Pedro Mariano e como vocês puderam ver, a Eduarda deu uma introduzida no contexto da industrialização na Era Vargas. Agora vai ser a minha vez de falar. Eu vou falar mais sobre a questão da industrialização de maneira mais específica, vou falar mais sobre quais indústrias foram criadas, as empresas e também um pouco da questão do contexto mundial da época, até porque o Vargas ele não implementou a indústria simplesmente porque ele é um cara bonzinho. Não, tem todo um contexto por trás, tem toda uma história, que é isso que vamos analisar. Primeiramente, então, vamos falar sobre o porquê do Vargas ele ter implementado essa política de investimento na industrialização. Sobretudo, precisamos entender que não era só o Vargas que apoiava essa política, essa questão da industrialização, mas também outras três partes da sociedade apoiavam uma sociedade em que não fosse mais agrária e sim mais urbana e voltada a algo mais industrializado. Elas são a burocracia civil, os militares e, obviamente, a classe burguesa.
A parte da burocracia civil, ela defendia a questão da industrialização porque elas acreditam, no caso, que o Brasil seria mais independente, ele não precisaria dos outros países, até porque grande parte dos produtos que o Brasil conseguia vinha de fora, vinha de outros países, como os Estados Unidos, a Alemanha, sei lá, Inglaterra, entre outros. Já os militares, eles acreditam, eles defendem, no caso, a tese de que com uma política mais industrializada, voltada à questão de empresas, investimento em petróleo, essas coisas, eles acreditam que a economia vai crescer, ela vai ter um boom. E, portanto, com esse crescimento da economia, o poder aquisitivo ele vai aumentar e, portanto, a segurança nacional melhoraria bastante. Agora temos a classe burguesa, o pessoal que realmente está mais ligado à questão industrial. Então, basicamente, eles são a favor de o Estado intervir na economia, ele ser o ator principal, ele ser como se fosse o main character dessa questão da industrialização. Por quê? Basicamente seria porque o liberalismo ele está começando a se tornar cada vez mais desacreditado, principalmente com a crise de 1929 nos Estados Unidos, a famosa Grande Depressão. E bom, ela foi resolvida através da intervenção do Estado na economia. Então, o pessoal do mundo inteiro começou a desacreditar mais o liberalismo e querer algo mais centralizado. E o Getúlio Vargas apoiava muito isso, porque ele era um cara que ele simpatizava muito com os ideais nazistas e fascistas. Então, logicamente, ele também era a favor da questão centralizadora, em que o Estado deveria mandar naquilo, deveria intervir nas coisas, como um Estado disciplinado. Não um Estado disciplinado, mas como se o Estado tivesse... como se só o Estado pudesse fazer aquilo. Agora sim, vale ressaltar que ele não fez isso de novo, novamente, não fez isso porque ele era bonzinho e tal, sim porque era necessário. O Brasil, ele começar a se industrializar em 1950, tipo, bem depois, assim, principalmente com o governo FHC, mas ele foi começar esse processo na época do governo Vargas, de 1930 a 1945, e depois com o Estado Novo, que seria depois da Segunda Guerra Mundial. Essa questão de ser necessária, principalmente por conta da questão da crise de 1929 e pelo Brasil ser um país considerado menos avançado e ser muito monocultor, porque ele acabava só exportando o café. O café era a principal economia do Brasil. Só que aí a gente volta àquela questão da burocracia civil. A gente dependia dos caras, dos países, e não tinha como produzir de nós mesmos. E aí, com crises como a Grande Depressão de 1929, a gente não tinha como lidar com nós mesmos. Até porque o Getúlio Vargas ele teve que queimar esse café, e teve que literalmente, para valorizar, ele teve que jogar fora. Enfim, é uma história muito legal. E sobre isso, o Brasil, depois de ver todos esses problemas, ele começou a investir cada vez mais na industrialização. Até mesmo na Segunda Guerra Mundial, como curiosidade, o Brasil exigiu uma siderúrgica para entrar no lado... ele exigiu uma siderúrgica para entrar no lado de quem desse primeiro. Quem desse primeiro a siderúrgica, o Brasil entrava. No caso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também ameaçou invadir o Nordeste, eles entraram do lado deles. Teve uma história toda. Enfim, tudo isso envolvia indústrias, até mesmo na questão da guerra. Tem até uma propagandazinha em que os Estados Unidos fizeram sobre o Brasil está entrando no lado da guerra com os aliados para derrotar, enfim. Posso até mostrar o vídeo, roda aí. Brazil has declared war and joined the United Nations. Just what does this mean to the people of the United States and to our fighting allies? Agora falando sobre indústria em si, o Vargas ele procurou focar principalmente em petróleo, mineração, siderúrgicas, como eu apontei na questão da Segunda Guerra Mundial, e em hidrelétricas. Pode-se ressaltar como principal empresa criada pelo Vargas com o objetivo petróleo, a grande Petrobras.
Sim, ela ainda hoje é uma empresa estatal, mas também deve, pelo que eu pesquisei, tem algumas funções que são meio privadas. Na parte da mineração, temos a Vale do Rio Doce, que atualmente ela é privatizada, ou seja, não pertence ao Estado. E a CSS, é CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Também temos a Eletrobras, que seria a geração de energia elétrica. E também temos o BNDES. Agora, como última parte, vamos falar sobre a questão como a indústria influenciou e beneficiou o governo Vargas. Primeiramente, podemos citar fatores econômicos. A economia alavancou, ele acabou resolvendo muitos problemas em relação à crise de 29, em visto que o Brasil acabou estando mais independente pelas medidas de protecionismo, pelo incentivo ao mercado interno. Também incentivou na questão da diversidade econômica para não produzir e exportar apenas o café, dentre outros. Outra parte em que a indústria beneficiou muito o governo de Vargas foi a questão do populismo. Mas eu sempre perguntaria, tá, mas como assim? Bom, Vargas era um cara que ele era obcecado pelo poder e não queria sair de lá de jeito nenhum. E uma coisa que ele sabia era que se ele tivesse o apoio do proletariado, ele teria um grande poder em suas mãos. Até porque, como o mundo inteiro pôde ver, o proletariado, quando quer mudar alguma coisa, realmente vai lá e muda, revoluciona. Então, tendo o apoio dessa classe, ele poderia se manter no poder. E o que foi que ele fez? Como ele sabia que o proletariado era basicamente a mão de obra predominante nas indústrias, então ele acabou criando, por exemplo, as leis trabalhistas. Acabou também tendo boas relações com a questão dos sindicatos, enfim. Uma reforma na Previdência não, na verdade. Ele acabou dando uma... Foi mais ou menos uma reforma na Previdência. Acabou mexendo nela. Os trabalhadores aí também teriam férias remuneradas. Basicamente coisas que deixariam ele cada vez mais popular. É válido ressaltar também que o DIP teve uma grande importância nessa parte dos trabalhadores e a propaganda, porque o DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, quando juntava Vargas, trabalhadores e o DIP, então tínhamos algo mais voltado a dizer o quão Vargas era bom para os trabalhadores, ou quão Vargas era, sei lá, bom para as crianças ou para todos, e como ele era importante. Isso se assemelha muito às propagandas de Stalin, propagandas de Hitler, de Mussolini, esses regimes mais autoritários, totalitários que ele gostava muito. Bom, esse foi o vídeo do trabalho, espero que tenha dado certo, espero que vocês tenham gostado. E bom, é isso, muito obrigado e valeu!